Uma cerveja, para que ela seja boa, para que ela seja considerada uma cerveja de qualidade, será que ela necessariamente precisa ser uma cerveja puro malte? O vídeo de hoje é para explicar um pouco das diferenças entre as cervejas puro malte e as não puro malte e deixar aqui a minha opinião sobre isso. Bora fazer cerveja? Olá, fazedores de cerveja! Você que faz e você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua de um jeito simples e prático e sem complicações. Então, falar sobre esse tema, que pode ser talvez até polêmico aí, puro malte, não puro malte, eu só tomo puro malte porque é uma cerveja boa, enfim, tá? Por que a escolha desse tema, né? Porque na semana passada foi o aniversário da Lei de Pureza Alemã, né? Que deu início a essa história aqui, né? Vou deixar aqui na tela para vocês verem. Essa é a tal Lei de Pureza Alemã, que foi promulgada e teve início lá em 1516 na Baviera. O que essa lei é, o que continha nessa lei? Ela dizia que cerveja só poderia ser feita com água, malte de cevada e lúpulos. Né? Não se conhecia a levedura na época, então não constava na lista de ingredientes ali. Há também uma discussão se levedura é ingrediente ou não, né? Se ela é ingrediente ou se ela é. Para mim, ela é o agente que produz a cerveja. Mas enfim, a discussão não é essa. Ah, então, como foi aniversário dessa lei na semana passada, se não me engano, dia 23 de abril, então esse tema está agora vigente aí. Dessa lei advém essa questão de hoje no mercado, eu falo pelo mercado brasileiro, que é o que a gente convive aqui, mas eu acredito que em muitos mercados deve-se ter essa questão do puro malte, né? Que cerveja puro malte, então ela automaticamente ela tem que ser uma cerveja de superior qualidade, né? Comparadas a cervejas não puro malte. Então, explicar aqui, primeiramente, essa questão de puro malte, não puro malte, o que caracteriza uma cerveja puro malte, e uma cerveja que não é puro malte, como é que ela é. Bom, na legislação brasileira, uma bebida para ser considerada cerveja, ela precisa ter no mínimo 55% do seu extrato primitivo composto por maltes, né? Ah, 45% então pode vir de outras fontes, os famosos adjuntos. O que é o extrato primitivo? É a origem dos açúcares que vão ser utilizados para a fermentação da cerveja. Né? No momento que você está compondo ali o teu extrato primitivo, fazendo tua mosturação, planejando o que vai ser colocado ali na cerveja, o que vai ser fermentado tem que ser no mínimo 55% advindo de malte. E o restante pode ser de adjuntos. O que são esses adjuntos? Em geral, são outras fontes de carboidratos, né, para poderem ser transformados em açúcares e poderem ser fermentados também. Em geral, aqui é muito famoso o milho, né? É o milho na cerveja brasileira, né? Porque é uma matéria-prima abundante aqui, né? Que é uma produção da nossa região. Mas pode ser utilizado qualquer fonte de carboidrato, arroz, outros cereais, até batata, mandioca, enfim, qualquer fonte de amido pode ser utilizada em até 45% dentro da legislação brasileira e ainda ser vendida como cerveja. E para ser considerada puro malte, a cerveja tem que ter todo o seu extrato primitivo advindo de malte. E aí tem cervejas de trigo, que daí você tem que colocar lá que ela é de trigo, porque ela usa mais até de 45% do malte de trigo. Mas, enfim, puro malte ou não puro malte, essa questão dos 55% malte e 45% pode não ser malte. Mas aí vem aquela questão. Então a cerveja puro malte, ela é melhor? Cara, na verdade, no meu entendimento, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Tá? Uma boa cerveja pode ser feita puro malte e ela pode ser feita com alguma quantidade de cereais não malteados e outras fontes de carboidratos. O maior exemplo disso que eu posso dar aqui são as cervejas belgas. Né? Cervejas belgas são utilizados outros adjuntos, outros açúcares, candy sugar, que é o mais famoso, que o doce belga que se faz para fazer cerveja belga, enfim, especiarias e tal. São cervejas mundialmente conhecidas, mundialmente aclamadas e de extrema qualidade.
Enfim, são cervejas que quase em sua totalidade não são puro malte, né? É a escola belga de fazer cerveja se opondo à escola germânica, né? Mas trazendo aqui para exemplos nossos aqui, né? Uma cerveja em que você coloca uma certa quantidade de um adjunto com o intuito de trazer alguma característica sensorial para essa cerveja e não somente para baratear essa cerveja. Eu acho que aí é que reside a minha crítica, o ponto onde vira a chave para mim uma cerveja ser boa ou não nessa questão de puro malte ou não puro malte. É o motivo pelo qual você está adotando um adjunto e a quantidade que você utiliza. Tá? Se você está utilizando para trazer uma característica sensorial e não simplesmente para baratear uma cerveja, essa cerveja ela pode ser ainda uma excelente cerveja, muito superior até de muitas puro maltes que tem por aí. Tá? Então vamos dar um exemplo prático aqui. Né? Eu estou fazendo uma cerveja e vou colocar nela uma certa quantidade de aveia para trazer uma característica sensorial. Quais? Eu posso querer que ela traga uma retenção de espuma melhor, eu posso querer que ela tenha uma certa viscosidade, vou melhorar, aumentar o corpo dessa cerveja com adição de aveia não maltada. Cervejas que eu utilizo aveia com intenção até de dar uma certa turbidez, no caso das Juicy IPAs, né? Eu vou colocar para que ela deixe uma turbidez característico de cervejas que levam uma dose grande de aveia, de lúpulo também, enfim. Então, esses são exemplos de trazer características sensoriais. Outro exemplo, vou colocar aqui o vilão, vou utilizar um pouquinho de grist de milho, vou utilizar um pouquinho de arroz na minha cerveja, com a intenção de trazer leveza, aumentar a drinkability dessa cerveja, torná-la mais bebível, mais do que me dê vontade de tomar ela mais vezes. Tudo isso, notem que em nenhum momento eu estou comentando em tornar a cerveja mais barata. No caso da aveia, se eu trocar malte de cevada, malte pilsen por aveia, em muitos casos eu estou encarecendo a cerveja, né? Enfim, não tem necessariamente uma coisa a ver com a outra. Agora, se eu tenho uma receita de cerveja que eu quero, vou trocar 45% do extrato primitivo dela por, vamos jogar aqui o milho, por amido de batata, amido de mandioca, e porque é mais barato e aí eu quero ganhar com isso, mesmo que isso afete para pior a característica da minha cerveja. Bom, aí eu sou do partido que então teria sido melhor tu ter ficado no puro malte, porque aí você está fazendo de uma maneira que não está priorizando a qualidade da cerveja, né? Você está abrindo mão de certas características sensoriais positivas para obter um lucro. Aí tudo bem. Mas isso não é a regra, gente, né? É aí que está o meu ponto de vista e é uma opinião, no meu entendimento, já consolidada, já é meio que consenso no meio cervejeiro mais profissional, digamos assim, de que uma cerveja puro malte não necessariamente é melhor do que uma cerveja não puro malte, né? Por essa questão. E isso é interessante, fala-se muito aí do puro malte, o puro marketing, né? Eu acho que não é bem assim também, né? Porque as cervejas puro malte são um resultado, são um sintoma, né? O mercado está trazendo cervejas puro malte cada vez mais, né? E batendo em cima dessa questão do puro malte. É um sintoma de que o mercado está amadurecendo e é uma resposta ao desejo do mercado, ao desejo dos consumidores de estarem consumindo cervejas melhores. E um jeito que a indústria conseguiu de expressar qualidade é colocando no seu rótulo ali puro malte. Mas essa não é a única maneira de fazer uma cerveja de qualidade. Cervejas não puro malte podem ser tão boas ou ainda muito superiores a cervejas puro malte. Depende do teu processo, depende da tua receita, depende de um monte de outras coisas e não somente a receita, tá? Não somente o que vai ali, quanto por cento de adjunto vai ter na tua cerveja ou não. Espero que eu tenha esclarecido essa questão. Esse é o meu ponto de vista. Comenta aí, deixa aí nos comentários se você concorda com isso e tem algum exemplo de uma cerveja que você considera boa, mesmo não sendo puro malte ou o contrário, né? É bem legal. Deixa seu like, se inscreva no canal para deixar o nosso canal mais robusto, ajudar a gente a crescer. Estamos aí encostando nos primeiros 1000 inscritos, né? É bem importante pra gente. Te vejo no próximo vídeo e bora fazer cerveja!